Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista desta quarta-feira, dia 17 de dezembro de 2025. Continuamos por aqui nos 98.7 desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local, em modo eleições autárquicas. Como sabem, as mesmas estão marcadas para o dia 12 de outubro. A Rádio AVFM iniciou um ciclo de debates que acontecem às 20 e às 22 horas quase todos os dias da semana e temos transformado este especial entrevista num espaço de reflexão com painéis de convidados, 2 a cada dia, que acontece também quase todos os dias a esta hora, hoje com a presença de Lúcia Leite e de Vítor Amaral, e basicamente em cada dia comentamos os debates do dia anterior. Se for segunda-feira, comentamos os debates do sábado anterior. Começar por dizer que hoje vamos olhar para os debates de ontem, que tiveram no primeiro às 20 horas o Flávio Costa do Chega com Emanuel Oliveira do PS e o tema Políticas Familiares e Natalidade, e depois às 22 Mário Manaia do Bloco de Esquerda debateu com Domingos Silva do PSD e o tema foi Ambiente e Sustentabilidade Urbana. Começar então por dar as boas-vindas aos nossos convidados. Boa tarde, Lúcia, obrigado uma vez mais por estar cá. Está tudo obrigada. Bem? Hoje foi uma corrida, eu sei, foi para todos. Boa tarde também ao Vítor, sei que também foi uma corrida. Boa tarde. Boa tarde ao auditório também, muito obrigado. Está tudo bem? Está tudo. Isso é que é preciso. Vamos então tentar aquele nosso objetivo da meia hora, se é que alguma vez vamos consegui-lo, começando pelo primeiro debate. Tivemos então em estúdio o Flávio Costa do Chega e o Emanuel Oliveira do PS, Políticas Familiares e Natalidade, e começamos já por aquela pergunta de 1 milhão de euros. Quem esteve melhor neste debate? Se calhar hoje trocamos, começamos pelo Vítor. Está bem, embora as senhoras devam estar em primeiro problema. lugar, mas... Ora bem, em relação ao primeiro debate, que é aquele que eu tenho mais dificuldade de comentar, porque isto, ainda há um bocadinho estávamos a dizer, comentar 2 debates que são no mesmo dia, fica mais presente o último do que o primeiro do dia. Mas... Estamos bem, porque eu comento melhor o primeiro, portanto complementamos. Então pronto, dupla bem escolhida. Em relação ao primeiro debate, eu fiquei muito surpreendido pela positiva com... O candidato do Chega, o Flávio Costa, embora não tivesse ficado surpreendido pela negativa, nem tenha que dar uma nota negativa, se é que tivesse de dar notas. Eu não sou professor, eu não gosto de dar notas, mas nunca daria também uma nota negativa ao Emanuel. Isto para dizer que o debate foi muito taco a taco, e gostei do debate porque dos 6 debates que já ouvi até agora, este, na minha opinião, foi o debate em que se apresentaram mais projetos, em que quer um candidato, quer outro, falaram mais no futuro do que no passado, e gostemos ou não gostemos dos projetos, apresentaram-nos, que eu penso que é o objetivo principal de qualquer debate. Em relação ao último debate, entendo, eu lamento muito porque simpatizo com a pessoa sem o conhecer pessoalmente, não conheço o Mário Manaia, portanto isto pode ser uma grande injustiça, mas eu não estou a avaliar a pessoa enquanto pessoa, claro. Estou a avaliar enquanto desempenho no debate, claro. E considero que ao fim do terceiro debate, e já é o terceiro debate que ouço e que comento, continuo a achar que fala muito no geral, muito pouco no particular no que respeita ao OVAR, e continua muito perdido naqueles documentos que leva, que eu quase que até aconselhava, ele sabendo qual é
como todos sabemos, o tema de cada debate, não custaria nada, já que tem mais dificuldade em se expressar oralmente, pelo menos levar um suporte para cada tema, dar a resposta de acordo com aquilo que é importante para o VAR e não naquilo que são as políticas nacionais do Bloco de Esquerda, que não é isso que está aqui em causa. Ele não é... E naquilo que são as propostas dele para o VAR, ao fim e ao cabo. Pois é isso, é que nós não estamos a ter debates para legislativas, ele não é um candidato a deputado, ele é um candidato a Presidente da Câmara, embora não o assuma, mas pelo menos é candidato a fazer parte da equipa de variação, como ele disse, ou da Assembleia. Aliás, da Assembleia já nem pode, porque ele não pode transitar de um para o outro. Por isso, por ausência de dos candidatos, a vitória, embora, como sabem, não gosto de falar muito em vitórias e em derrotas, mas neste caso, por ausência de um dos candidatos, o Domingos brilhou. Muito bem. Lúcia, o Vítor já se adiantou para o segundo, podemos fazer a mesma coisa? Vamos já a esta primeira questão para os 2 debates. Sim, podemos fazer uma apreciação genérica. Eu, relativamente ao primeiro debate, é uma matéria que domino melhor, tem a ver com a minha atual atividade profissional como dirigente sindical e, portanto, é mais fácil trabalhar estas matérias. De qualquer maneira, sendo isto um debate entre o PS, portanto, o Emanuel Oliveira, que representa uma ideologia política, e o Chega, que representa outra ideologia política, eu classificaria este debate como um passeio no parque. Parece que eles se complementaram, falaram das coisas com ligeiras diferenças, ou muitas, em alguns aspectos, porque o Emanuel faz questão de assumir que pretende políticas integrativas mais do que a oferta de subsídios. E curiosamente encerra o debate com uma pergunta que é aquela que se calhar lhe veio à cabeça, como a mim quando ouvi o debate, que foi: porque é que o Flávio, sendo um jovem, e elogiou como candidato jovem a Presidente da Câmara, e eu também elogio, acho que ele esteve muito bem em termos de estrutura argumentativa e das mensagens que queria passar. Esteve seguro sempre, não é? Sempre. Mas, de facto, há ali uma coisa que dificulta compreender-se, que é o Chega, que é sempre muito contra as políticas dos subsídios, praticamente listou um conjunto de propostas que dependem exclusivamente de subsídios, Sim. Enquanto que o Emanuel apostou muito mais nas políticas integrativas, embora... precisamente porque é mais genérico e mais plano estratégico, também as explicou menos bem, se calhar para a população poder entender. Aquilo que a Lúcia acabou de dizer põe-me a pensar até que ponto é que temos aqui, no caso do Bloco de Esquerda, Mário Manaia perfeitamente alinhado com a ideologia do partido que representa, e depois temos no Chega um candidato que de alguma forma tem mostrado que não está assim tão alinhado. É assim, eu não sei se ele não está alinhado. Até porque eu acho que ele respondeu muito bem ao Emanuel. Sim, verdade. Eu acho que ele, apesar de tudo, estará alinhado e se calhar clarificou a diferença entre o discurso nacional contra os subsidiodependentes não trabalhadores e a aplicação em relação na prática. À aplicação na prática dos incentivos. Sim. Que eu gostaria depois de falar em pormenor de alguns deles, porque achei que também foram muito pouco exploradas, ou seja, os debates não têm sido debates, têm sido conversas no parque. Cada um traz algumas mensagens, fala de algumas coisas que lhes importa, mas explica-as mal, falam entre eles, e aí já salto para o segundo debate. Sim. O problema que o Vítor falou relativamente ao Manaia é que ele de facto tem uma dificuldade de se expressar. Eu percebo o que é que se está a passar na cabeça dele, acho que eu não conheço também, mas acho que eu já passei por situações idênticas e sei o que é que se passa. É que ele tem tanta coisa para dizer que, como não decidiu previamente o que é que pretendia dizer, perde-se no tantas coisas e acaba por não dizer nenhuma concretamente e de forma clara. Portanto, eu para ele tenho uma recomendação hoje, que é
antes, e é parecido com o que do Vítor queria dizer, acho eu, antes de ir para os debates, defina claramente o que é que quer dizer e qual é a mensagem para a população. E há uma coisa que todos não podem esquecer, é que eles não estão a debater na Assembleia da Câmara, eles estão a debater para que a população, sobretudo os que não estão alinhados politicamente com os seus partidos, possam votar neles. Sim. E, portanto, têm que ter uma linguagem que um cidadão comum possa compreender. Se eu, que não me considero necessariamente uma cidadã comum nestas questões das políticas, não consigo perceber algumas das coisas, a probabilidade é que Sim. o Zé da esquina, a Maria não sei de onde, não consiga compreender minimamente e ao fim de 5 minutos esquece o debate. E, portanto, eles têm que angariar este palco que a AVFM lhe está a dar para poderem também fazer a sua campanha política e angariar apoiantes. E que é um palco bem alargado, digo eu, com um espaço, digamos, para exporem muitas coisas e transmitirem, e sobretudo também, na minha opinião, e o objetivo do trabalho também é muito esse, falar para os abstencionistas, levar os abstencionistas a votar, a acreditar em qualquer coisa, porque presumo que as pessoas que não votam é porque não acreditam, e na vez de irem votar em branco nem sequer se dão esse trabalho, não votam pura e simplesmente. Muito bem, então já temos aqui, digamos, vencedores e vencidos, ou destaques digamos, aqueles que estiveram ou que aproveitaram melhor o seu tempo. Vamos agora aos pontos fracos e aos pontos fortes. Vítor. Em relação ao primeiro debate, e como eu disse, o Tiago do Chega saiu-se bem e trouxe algumas propostas que me parecem bem alicerçadas, embora depois também algumas delas não se sabe onde é que virão os fundos para isto. De qualquer forma, há uma ideia, há um projeto, e eu destaco aqui aliás, há muitas coisas que são em comum, quer naquilo que disse, ou melhor, aquilo que disse o Tiago é comum àquilo que partilha o Emanuel, e o próprio Emanuel depois referiu isso. Claro. Portanto, o alargamento do parque escolar com mais creches municipais, aqui o Tiago reforça muito a questão do aproveitamento dos edifícios da Câmara, realça o que demonstra que tem ideias bem estruturadas, e passo agora à repetição da palavra, que ele disse: queremos isto, mas de forma estruturada. Portanto, e isto mostra que não diz as coisas por mera demagogia, e tem sempre o cuidado de dizer vamos fazer isto, quer dizer, mas temos que pensar melhor, porque uma coisa é alguém que nunca esteve no Executivo, o próprio partido que nunca esteve no Executivo, nem sequer na oposição, tem projetos, mas deve ter o cuidado, porque não conhece na prática a realidade, e eles estão a ter esse cuidado, que é nós vamos tentar fazer isto. É uma frase chavão quase, mas que também achei interessante, que é: o objetivo é chegar às 0 crianças sem creche. A questão do apoio à natalidade, com um valor mínimo de 100 euros mês para as famílias numerosas, com 3 ou mais filhos, depois com a somar a um outro subsídio, prémio, como se lhe queira chamar, de natalidade, que é 500 euros às famílias jovens, até 35 anos, 500 euros. Eu depois pensei que era às famílias jovens, mas à frente ele depois esclarece melhor: por criança. Sim, e durante 3 anos. Exatamente. E depois aqui uma coisa que é pouco social, mas pronto, é um projeto, é uma ideia que é independentemente dos rendimentos. Portanto, a questão é-lhe colocada e ele diz: não, independentemente dos rendimentos. Ele diz que uma coisa também que eu acho importante realçar-se
embora sou contra as más contas, a má gestão, porque ele diz que temos de servir os cidadãos e não devemos chegar ao fim do mandato com lucro. Portanto, é uma expressão infeliz porque as câmaras não têm lucro, têm um resultado, mas a ideia... Com saldo de gerência, era o que eu queria. Entende-se, que é, não vale a pena ter uma câmara, entre aspas, rica, e não haver investimento e não haver projetos consolidados no município. Também a questão do cheque bebé, portanto estamos aqui logo a falar de 3 subsídios para um partido que é anti-subsídios. Portanto, é uma coisa assim um bocadinho estranha, embora... Ele depois, na resposta ao Emanuel mais à frente, tocou nesse assunto. Está bem, então, mas a maior parte da gente trabalha. É que ele diz assim, não, nós... aquilo que distingue é que nós defendemos os subsídios para quem trabalha. Está bem, mas felizmente Ovar tem uma taxa de desemprego muito baixa. Então quase toda a gente vai apanhar estes subsídios. E onde é que ele vai, o executivo do Chega, onde é que vai buscar este dinheiro para todos estes subsídios? Aqui é que me pareceu um bocadinho de demagogia de não ter explicado bem. Depois também acrescenta, não é subsídios, mas a questão dos transportes gratuitos para jovens e idosos, o que eu partilho, acho bem, mas é preciso ver que tudo isto entra numa coluna, que é a coluna da despesa, certo. E a das receitas é limitada, falou numa coisa que referiu que era até a experiência própria por ter andado a visitar empresas, que é não nos obriguem a estar meses à espera, é a expressão que ele utilizou, e isto vem bater numa coisa que também depois no segundo debate foi falado, já nos debates anteriores, que é necessário agilizar procedimentos para criar investimento. Muito rapidamente, porque já roubei muito tempo. Não, falamos do primeiro e depois vamos ao segundo, talvez seja mais fácil para não interromper. Não, mas eu digo do Emanuel. Do Emanuel, é que ainda não abordei a questão do Emanuel, só para dizer que ele tem aqui previstos 2 espaços em São João e Arada na área social, para responder à área sénior e infantil. Defendeu as parcerias com as instituições e IPSS, o que eu acho muito bem, acho que está a ser de certa forma mal explorado, e ele tocou nisto. Depois a estratégia, isto é uma coisa nova, a elite, a estratégia local integrada de educação, que falou ali também em vales creches, transportes, uma creche tradicional, tendencionalmente gratuita, e haver aqui uma transição pedagógica. Este projeto parece-me bastante interessante, embora também não o tivesse sido bem explicado, mas o tempo é curto. E falou também, desculpe Vítor, na necessidade de alargar os horários e de os adequar efetivamente às necessidades das pessoas. Sim, os tarifários. Sim. Ele depois diz uma coisa que também acho que é importante, que é atribuir um subsídio é o mais fácil. Ele, de certa forma, queria chegar ao Chega, àquilo que estava a ser dito pelo Tiago. Mas programar o futuro é o mais importante. Tem que haver um desenvolvimento estruturado, e aqui ele sai da esfera do Tiago para ir para a crítica ao atual executivo, terminando não, depois ainda fala mais, mas em determinada altura ele diz que é necessário e que o PS tem uma visão sistémica para o território. Por último, ele diz que este PPR para a habitação chega ao Ovar pelo PS. Ele aqui puxa de galões do PS à questão que foi colocada pelo Tiago, a questão da fixação de residência em Ovar nos últimos 12 anos, que diminuiu, já é para o atual executivo.
Pronto, e resumidamente é isto, e repito, foi um debate, apesar de também concordar que foi um pouco passear no parque, mas foi interessante. Muito bem, Lúcia. Penso que foi passear no parque só porque eles se complementaram e não era suposto nós esperarmos de um duas debate. Forças opostas. Exatamente, duas forças políticas que estão longe, não é? Para não dizer diametralmente opostas, terem propostas que se complementam. Eu acho que isto é resultado da atitude construtiva e cheia de ilusões, que eu acho que o Flávio passeou um bocadinho no mundo encantado dos brinquedos. E o que é natural é as pessoas, quando são jovens e abraçam estes desafios políticos, são ideologistas, querem fazer coisas e têm... E vêm com vontade. E vêm com vontade, têm ainda pouco conhecimento da realidade dura que é gerir entidades públicas, vou dizer assim para ser mais objetiva. E, portanto, isto não é uma crítica, é um elogio. Nós precisamos de gente na política que acredite que é possível fazer bem e que é possível fazer diferente. E penso que, apesar disso, também se notou um certo entendimento não esperado entre os dois candidatos. Verdade. Pronto. O que me faz parecer que no futuro, se estiverem no mesmo local a trabalhar, vão trabalhar bem em conjunto, apesar de tudo, porque a relação foi, mais uma vez, uma relação muito respeitosa. Eu acho que a abordagem às temáticas foi isso mesmo, muito na lógica. Eu acho que eles, se calhar, ouviram os nossos comentários e decidiram apresentar muitas propostas e deixaram de fundamentar o porquê das propostas. Eu acho que fazem muito bem em ouvir. Fizeram uma lista de propostas e depois explicaram-nas mal, quer no sentido da complexidade, que é o caso do Emanuel, como quer uma política integrativa e fala realmente na tal ELI, Estratégia Local Integrada de Educação, que mereceria alguns minutos para explicar o que é que isto significa, que pode ser um projeto muito interessante, mas que a população tem que perceber que é uma coisa à la longue, não é uma coisa imediatista como um subsídio. Obviamente que eleitoralisticamente os subsídios são aquilo que levam as pessoas a dizer: olha, este vai-me pagar mais 50 ou mais 500 euros por mês porque eu tenho uma criança, não é? Mas se formos para a discussão da política mais a fundo, para os projetos, eles não são tão simples, claro que não, como atribuir um subsídio. E, portanto, valia a pena ter explorado um pouco mais as propostas, se calhar falar em menos propostas, porque parece que andaram a competir pelas propostas para ver quem tinha mais subsídios e mais coisas para oferecer à população, e depois ainda acabaram por... concordar, ou seja, sem querer, provavelmente, propuseram as mesmas coisas. Se nós formos, a palavra não são exatamente as mesmas, mas a questão dos transportes, dos tarifários, dos horários alargados das creches, do criar creches, é muito pouco para tratarmos de uma política de fixação de casais jovens e de aumentarmos a política da natalidade. E eu, como sou da área da materna, não é? Sou especialista de saúde materna e parteira há 40 anos, quase. Sei que ninguém vai decidir ter filhos porque lhe dão um subsídio de 500 euros, vamos dizer assim, só se forem realmente as famílias que têm menos condições para poderem trabalhar e que essas sim têm a subsídio à dependência, sim, como uma solução de sobrevivência. E é mais portanto, valia a pena explorar isto um pouquinho mais. Eles exploraram muito pouco, embora o Emanuel tenha falado nisso, no risco que nós temos neste momento em relação à alteração do Código de Trabalho e a um ataque que não se compreende muito bem, porque também parece que o Governo Nacional está longe da realidade do país. Nós, neste momento, precisamos, efetivamente, de condições para que as pessoas possam ter filhos. E para poderem ter filhos não podem ter horários desregulados, não podem... Eu dou um exemplo simples. Os horários de funcionamento da pré-escola são muito pouco alargados. Quem são os pais
que, tendo um horário de trabalho normal, conseguem ter os filhos numa pré-escola, certo? Para os ir buscar àquela hora certa. Se nós desregularmos os horários de trabalho e as pressões que têm sido feitas, e eu conheço muito bem essa realidade, para que os trabalhadores não possam usufruir dos horários flexíveis, porque se confunde os horários flexíveis como se fosse um abuso da entidade, do trabalhador em relação à entidade empregadora. É quase sinónimo de balda, digamos assim. E às vezes até pode ser. A questão é que os ambientes tóxicos, e eu conheço os meus na área hospitalar, são tão maus, que eu costumo dizer que para trabalhar no cenário de guerra, qualquer desculpa serve para fugir. E, portanto, às vezes os direitos acabam por ser utilizados como forma de... Por isso é que há pessoas que se queixam que há trabalhadores que utilizam indevidamente esses direitos. Então, se calhar valia a pena explorar um pouco do que é que uma cidade como Ovar tem que promover para que os seus trabalhadores possam, de facto, fixar-se cá e querer ter filhos. Porque com a política de habitação como temos e com as regras laborais a alterarem-se, com as bolsas de horas e outros problemas que estão previstos a aparecer, a probabilidade de a natalidade não aumentar é grande. Sim. E nós temos que pensar que e penso eu que já não estou assim tão longe da aposentação, que se quer ter aposentação tem que ter jovens a trabalhar que façam os descontos que deem sustentabilidade à segurança social, e essa é uma responsabilidade de nós todos. Eu se calhar ficaria por aqui, porque temos que poder falar de outras coisas, mas assim genericamente penso que este debate não foi um debate, foi uma apresentação de propostas que se complementam, e foi pouco aprofundado dada a matéria. Eu acho que a matéria merecia outra profundidade na análise. O tempo também não é o adequado. Eu ia dizer exatamente isso. O problema, digamos, de todos os debates, ao fim e ao cabo, mas é que todos os temas dariam para discussões de horas. Isso. E é muito curioso que nós saímos de um formato onde de facto o tempo era pouquíssimo, porque estamos a falar de um debate onde se falava de tudo e mais alguma coisa e não havia tempo. Passamos para um formato onde se dá mais tempo e continua a não haver tempo. Os candidatos vão ter mesmo que fazer a gestão desse tempo, que é o que têm, o melhor que souberem. Penso que eles estarão também a evoluir nesse sentido e que os debates cada vez serão mais enriquecedores e cada vez mais esclarecedores. E isso permitirá também captar cada vez mais a atenção das pessoas. Exato. Porque é disso que estamos aqui a falar, mas de facto, mesmo aqui nos comentários nós sentimos, quer dizer, meia hora, dito assim parece bastante, já estamos na meia hora e ainda estamos aqui cheios de coisas para dizer. E não sei se a Lúcia quer ir já ao segundo, porque entretanto o Vítor já falou dos dois, certo? Não. Não, então falou... peço desculpa, eu é que já me estou a adiantar. Mas querendo... É igual, podemos intercalar. Tanto faz, como vocês preferirem. Pronto, a nossa forma também de apreciar é um bocadinho diferente, se calhar não nos esvaziamos nos comentários. Eu vou voltar à questão, o segundo debate também não foi propriamente, foi mais um debate, mas apesar de estarem diametralmente opostos também politicamente, há aqui alguns problemas de comunicação. Eu acho que neste debate o Domingos esteve melhor. O Domingos Silva acabou por explicar melhor as suas poucas propostas, porque ele falou mais uma vez do passado, mas também o seu interlocutor no debate praticamente só falou do passado. Ele não apresentou quase propostas. Sim. Porque gastou-se o tempo nas explicações e nos projetos que são muito complexos e que ele não foi capaz de falar deles pela rama, de uma forma clara para quem não conhece as 27 medidas dos projetos não sei das quantas, e portanto ele perdeu muito tempo a tentar explicar essa coisa importante, que mais valia ter dito: pesquisem no sítio tal e vão consultar, porque é um documento interessante, e ficava por aí. E depois apresentar de facto as propostas e as medidas que tinha para a sustentabilidade. Depois
esta matéria também é muito importante. A redução dos resíduos e a reciclagem e a eficiência energética, eu acho que eles tentaram um bocadinho fazer de conta que nós estamos a dormir, porque de alguma forma aquilo que já está a ser feito já está a ser feito e eles não estão a ser avaliados. Eventualmente o Domingos pode ser avaliado por o que foi feito, mas aquilo que as pessoas querem saber é o que eles querem oferecer para o futuro, quais são os projetos que eles têm para o futuro. E mesmo aquilo que foi feito, apesar de ter sido uma boa base, como por exemplo o Domingos falou na questão, deixem-me ver se eu encontro aqui, na eficiência energética, não, falou-se na iluminação, que 83% a iluminação já é em LED, que houve um grande investimento e que vai ser preciso também um grande investimento na separação das águas pluviais, mas não foi dito como é que se pretende fazer isso. Sim. Se há alguém que está no executivo, que percebe com clareza quais são os problemas, era mais fácil que fosse ele a dizer, conhecendo esta realidade, não vai ser fácil, mas as soluções que eu apresento neste momento e até com ponderação, dadas as necessidades de investimento, são estas. Isso não ficou minimamente claro. Depois, relativamente à questão da água e da rega dos jardins, o que a população vê são os jardins ao abandono. Não é que a gente está a equacionar gastar a água com sustentabilidade e moderação, ou que está a escolher requalificar os espaços verdes de forma a que o consumo de água seja menor. Ele também diz que o grande problema é a contratação de pessoas para trabalhar quer na limpeza, quer nos jardins, mas então é preciso encontrar uma solução, porque ter os jardins da cidade da forma como eles estão neste momento não abona nada a favor dele, e ele nem sequer justificou. Quer dizer, podemos achar que a falta de pessoal, mas ele não assumiu que não estou satisfeito com esta realidade, mas tivemos um problema de falta de pessoal e, portanto, não conseguimos resolver. Podia ser uma solução. Penso que a única coisa que ficou clara é que se vai recorrer ao PRR e ao PT 2030 e que projetos próprios da Câmara Municipal não existem, nem da parte do Bloco de Esquerda, nem da parte do PSD, para além daqueles que já foram aprovados e que estão em curso e que é preciso operacionalizar, que parece que ainda não saíram do papel. Eu queria introduzir aqui algo que eu achei estranho não se ter falado nesse debate, que foi a lixeira de Maceda. Esse era um tema que penso que teria cabido aqui e que é de facto um problema que... Ok, podem-me dizer que não é para ser resolvido ou não é da competência da Câmara, mas que a Câmara de alguma forma tem que chamar a atenção para ele, porque mais tarde ou mais cedo, com o mar a galopar como está, ele vai lá chegar e vai ser uma catástrofe de dimensões que ninguém imagina. Porque o problema, julgo eu, da lixeira de Macedo, eu lembro-me de ser miúdo e passar lá e ver aquilo a fumegar e sempre caminhões a descarregar a toda a hora, durante décadas. Pior, a descarregar sabe-se lá o quê. Ou seja, se aquilo um dia abrir, não se imagina o que vai dali sair. Quer falar em campanha eleitoral de uma coisa dessas? Ninguém. Alguém poderia querer falar que quer resolver aquilo. Pois, não é? Pois. Mas também compreendo essa afirmação. Mas achei que cabia, digamos, ali uma palavra e até me recordo, por exemplo, ok, com outros candidatos e numa eleição anterior, por exemplo, que o Bloco de Esquerda, o ano passado, abriu a campanha eleitoral na lixeira de Maceda e era, digamos, um dos cavalos de batalha do Bloco de Esquerda cá de Ovar. Não sei se terminou, Lúcia. Sim, podemos depois complementar. Sim, complementar, exatamente. Vítor. Portanto, eu já disse, no geral, aquilo que achei deste debate entre o Mário Manaia e o Domingos Silva, mas
e já agora, concordando aqui com a Lúcia, eu julgo que houve mais debate neste, apesar de ter sido mais pobre, muito mais pobre do que o anterior. Verdade. Houve mais debate no sentido de que foram colocadas algumas questões. E também, já agora, não era para falar nisto, mas porque vem a talho de foice, o Mário Manaia saiu-se bem em algumas picadelas ao atual Presidente da Câmara. E foi o suficiente, apesar de ser pequenas e de haver muita cordialidade, para ser evidente que o Domingos Silva não convive bem com a crítica. Vê-se como ele ficou e a bater muito. A crítica pode ser injusta, mas tem que aceitar e de uma forma explicativa dizer que o adversário está errado por isto e isto, e ele ficou nervoso. Ou até que não é justo de alguma forma. Exato. Agora, há também uma coisa que temos que considerar, é que num debate em que estão presentes frente a frente dois candidatos ao mesmo lugar, aquele que não está até a ocupar o lugar, e há um que está a ocupar esse lugar e o outro pretende destroná-lo e ocupá-lo, Que quer a cadeira dele. não pode de forma alguma louvá-lo. Pode louvar e deve em situações, nisto estiveram bem, mas noutras coisas, e então aproveitar para dizer como é que nós faríamos se tivéssemos estado lá nestes últimos 4 anos. E o Mário novamente diz isto em relação aos compositores domésticos. Depois ele volta a falar numa coisa, falou na associação dele, Sim. agora falou no caso dele. Não é o lugar próprio. E ele disse uma coisa a terminar esta exposição sobre ele, que é sei que fazem o melhor que podem. Um presidente da Câmara que faz o melhor que pode não pode ser criticado. Sim. Faz o melhor que pode, presume-se que faz o melhor com os recursos que tem. Sim, dentro das limitações que existem. Então, o Mário não vai fazer melhor. Sim, sim. Porque ele não é candidato. Também Ele é verdade. candidato, mas ele não se assume É como verdade. candidato. Mas Portanto, isto é uma acha que coisa vão trabalhar na próxima Câmara e ponto. que na minha opinião, não lhe ficou bem. Depois, o Mário falou em algumas coisas que concordo e que já são propostas, sempre o Banco de Materiais de Construção. O Domingos esteve mal na resposta, que não foi a resposta, que ele não colocou a questão, Sim. mas depois o Domingos saiu-se mal a dizer nós já fazemos a triagem. Sim. Mas não é isso que o Mário propõe. O Mário propõe um banco de materiais de construção. Para reutilizar. E aquilo que depois o Domingos Silva veio dizer é que fazem a triagem. E o Mário questionou e bem, mas tem aplicação. Veio dizer pior, porque ele disse que era para utilização interna. Sim. Parece que fica aquela coisa de que é para os amigos. Para quem? Pois. Portanto, devia ter havido aqui uma melhor explicação e ter dito, concordamos, e vamos criar esse banco, porque na verdade é lá despejado muito material que poderia ser reaproveitado por famílias mais carenciadas. Sim. E materiais que poderiam ser aproveitados. Exatamente. O Mário fala numa questão que é 8% do orçamento municipal é para a separação e tratamento do lixo, e diz que, neste caso, a nossa proposta é uma estratégia municipal com sensibilização. É engraçado que o Domingos Silva fala nesta matéria, esclarece que, atenção, que a recolha também está incluída nesses 8%, pronto, tudo bem. Não é só o tratamento, não é? Não é só o tratamento, mas aqui compreende-se. Agora, o Domingos Silva, nisto e noutras matérias, esquece que ele é candidato, mas é o atual Presidente da Câmara. E em relação a esta matéria, muito bem lançada pelo Mário, uma das coisas que ele diz que vai fazer no próximo mandato é promover a sensibilização. Então, porque é que isto não foi feito
que é uma coisa que tem, que é necessário poucos recursos, quer humanos, quer financeiros. Porque é que isto não foi feito? Então só agora que estamos em campanha eleitoral é que e porque esta dica foi dada, se calhar também falaria, não há que ser injusto, poderia também falar nela, na sensibilização, mas o Mário toca e ele diz, nós vamos promover assim, qualquer coisa do género, que agora assim de cabeça não me recordo, mas fala na sensibilização. O Mário também esteve muito bem num aspecto, é que quando o Presidente da Câmara, portanto, o candidato. Domingos Silva, diz que 83%, salvo erro, é esta a percentagem da iluminária no nosso município já é LED. O Mário diz uma coisa muito simples, mas que se ele tivesse uma maior expressão oral e melhor, isto tinha causado impacto, que ele diz, quanto às alterações para LED, é força da lei, não há nada de novo. Sim. Portanto, ou seja... Não foi só para LED, eu percebi que tinha a ver também com a requalificação da cartilharia e de... Isso foram em duas ocasiões diferentes. Sim, ele disse que tinha sido a mesma coisa. Mas que é em relação à LED, Sim. ele diz... Estão a fazer isso e depois até ele vai muitas vezes buscar normas europeias. Sim, mas esteve muito bem a dizer, a Câmara fez o que tinha que fazer, mas não foi nada de novo. Portanto, até quase que ele diz, mesmo que a Câmara não quisesse fazer, teria que fazer, mais nada. A questão é mesmo ele alterar em termos de discurso. Sim. Em vez de tentar explicar os projetos, dizer estas frases simples que são clarificadoras para toda a gente. Que se percebe. Depois ele diz que, na opinião dele, não há um verdadeiro plano estratégico no que respeita ao plano municipal de ação climática. Ele toca isto muito e é conhecedor, vê-se que ele é bem conhecedor deste plano municipal. Ataca o atual executivo, por isto e não só, é que eu entendo que, como diz a Lúcia, houve mais debate, porque ele diz, em Ovar só vimos uma candidatura, e pergunta, coloca esta questão ao Domingos Silva. Domingos Silva tem a obrigação de responder porque é executivo, não é um mero candidato, e o Domingos Silva sai-se muito mal. Exatamente. Muito mal na resposta. Porque não explica porque é que só houve esta candidatura e não porque é que não houve as da Câmara. Porque, inclusive, ele dá um exemplo, desculpem usar esta expressão, que não encontro outra, disparatado, que ele diz assim, não, os outros projetos são de pequenos montantes, a questão das janelas, isto, aquilo, são pequenos montantes, e dá um exemplo de um pequeno montante que é este. A candidatura para a Câmara era de 700 mil euros e a comparticipação seria de umas migalhas, esta expressão é minha, de 60 mil euros. Então, e por 60 mil euros não se apresenta a candidatura, está certo que depois eram necessários buscar os 640 mil. Mas não explicou porque é que durante este mandato essa requalificação não foi feita, que já anda prometida há 3 mandatos consecutivos. Portanto, há 12, 8 e 4 anos foi prometido. Portanto, porque é que este projeto não avançou quando se podia ir buscar 60 mil? É pouco, mas eram 60 mil euros. Depois o Mário também fala na questão da plantação de árvores e aqui achei tecnicamente interessante porque vem com dados concretos, com investimento até 100 mil euros até 2030, estamos a falar de 25 mil euros por ano, portanto nada de extraordinário para um orçamento de alguns milhões, permite uma redução de CO2 por ele, não testei se isto é verdade. Sim. Mas apresenta números. Mas apresenta números e acredito que ele os tenha bem fundamentados, uma redução de 12 mil toneladas ano de CO2. Ora, e esta, na verdade, é uma medida que diz ele que é uma das tais, e nem são 27, são 127 medidas. São 127, verdade. 127 medidas, e ele toca nesta, que o investimento é, na verdade, reduzido e a contrapartida
é fantástica, é enorme. Depois sai-se muito mal. O Domingos Silva fez o papel dele muito bem, colocou a questão das 400 casas e o Mário espalha-se por completo. Patinou completamente. Mas completamente. Pronto. Em relação a alguns projetos do Domingos Silva, os projetos do Domingos Silva são dar continuidade ao trabalho. Entendê-lo que bem, e volta a falar naquilo que foi feito, o ecocentro, fala aqui em várias coisas que foram feitas e fala noutras que, sim senhora, vamos fazer, mas que já constavam do programa, como eu disse, programas anteriores, e que poderia muito bem ter aproveitado, porque nenhum partido consegue apresentar um plano de ação para 4 anos e cumpri-lo integralmente. Na totalidade, claro. Não consegue, claro. não sejamos utópicos. Claro. Mas, numa altura destas, que estamos, para ele, que está numa missão mais difícil, porque não é um mero candidato, no fundo, estão a avaliá-lo naquilo que foi feito, portanto, ele tem esta dificuldade, e sabendo que tem esta dificuldade, podia ter aproveitado para dizer, nós vamos fazer isto agora, não o pudemos fazer antes, e explicar porquê. Exatamente. E não o fez. Claro que há aqui projetos que eu considero interessantes, como um grande projeto, diz ele, este termo grande projeto é textual, é a ecopista que ligará ao Var à Mortosa, portanto até... Sim. Penso que até à ponte da Varela. E diz ele que também não explicou, e eu tecnicamente gostaria de ter uma explicação. Eu concordo com a ecopista, aliás, já a defendo há muitos anos. Por exemplo, é uma pena a variante Dona Maria II, que é um perigo para quem ali corre, caminha, etc., não tenha também um projeto destes a ligar a Valga, mas isso é outra história. Mas... é pena ele não ter explicado como é que essa ecopista que vai passar ao lado da ria é importante para a defesa das margens da ria. Portanto, isto era importante ser explicado tecnicamente, porque era uma mais-valia até para um investimento que vai ser feito. E depois fala... Eu já disse, ele fala em projetos que já vêm de atrás, mas há aqui 2 que ele faz bandeira e, na minha opinião, pelo menos num deles, até devia estar caladinho se não lhe perguntassem. Se lhe perguntassem, ok, vamos finalmente fazer, mas nem devia falar neles, que é a Praia do Arainho e a Barrinha de Esmoriz. Então, mas agora, lá está, era daqueles casos, nós não conseguimos cumprir o projeto, claro, que tínhamos previsto há 12, há 8 e há 4 anos, para a Praia do Arainho, por isto. Mas agora já estamos no bom caminho, já conseguimos ultrapassar isto, já fizemos aquilo e vamos finalmente concretizar. Isto era o que deveria ter sido dito. Depois... em relação às 400 casas, portanto, já disse... Estamos a ficar sem tempo, Vítor. Pronto, mas então vou mesmo concluir, porque aquilo que eu iria referir era de menos importância, mas apesar disso, acho que o Domingos aproveitou bem o tempo. Muito bem. Lúcia, não sei se quer acrescentar aqui mais alguma coisa, estamos sem tempo, mas aqui 1 minutinho ou 2 conseguimos sempre. Sim, eu acho que nós vamos evoluir nos debates. Penso que a interação entre os comentários e os debates vai acabar por acontecer. Eu senti neste que houve evolução, ainda não no sentido correto, mas aqui pelo menos estes 2 comentadores são tão incisivos nas críticas que vão acabar por promover que eles sejam claros no sentido de passarem, no fundo, os seus projetos. Porque o que eu sinto neste momento é que quem ouve os debates não fica com a ideia muito clara sobre o que é que cada um tem a oferecer de diferente. E o exemplo, por exemplo, deste grande projeto das ecopistas, ao não ter sido bem explicado, pode ser entendido pela população que tem outras necessidades, como lá vão eles fazer outra vez ciclopistas, não é?
em vez de fazerem as creches, os lares de idosos, os não sei quê, os centros de dia, as requalificações das escolas, porque nós confrontamos com essas dificuldades diariamente. Portanto, a explicação que este projeto tem outros impactos, no caso da RIA e da proteção das margens, era fundamental. E é esse lado da justificação para as pessoas que, voltando ao debate inicial, nas políticas também para fixar jovens, não é? E para garantir condições melhores para a natalidade, não se abordou aquilo que no dia-a-dia as pessoas precisam de saber e de sentir que vão trabalhar para que eles tenham melhores condições. E essa é que é a questão. Vamos avançar, estamos já bem para lá da meia hora prevista, não tem problema nenhum, mas de facto o tempo voa. Agradecer-vos uma vez mais a disponibilidade, dizer aos nossos ouvintes que hoje vamos ter mais 2 debates. Às 20 horas, Carlos Ramos, da CDU, vai debater com Flávio Costa, do Chega, sobre serviço público e gastos autárquicos. Depois, às 22 horas, teremos Emanuel Oliveira, do PS, com Lígia Pode, do Agir, a debater sobre juventude, cultura e participação cívica. São os 2 debates para hoje, com moderação de Rui Pires da Silva. Nós, em especial entrevista especial autárquicas, estaremos de volta amanhã, quinta-feira, às 18 horas, com Leandro Ribeiro e Tiago Alves, para analisar os debates de hoje. Despedimos-nos então com um abraço para todos, votos de continuação de uma boa semana. Estaremos então convosco nos 98.7, também em rádio avfm.net. Acompanhem-nos, sigam este ciclo especial Autárquicas 2025. O futuro do nosso Conselho decide-se já no próximo dia 12 de outubro. Obrigado e até breve. Especial Entrevista. Especial Entrevista.